Então, meus amados irmãos, eu gostaria de ler os dois versículos, o versículo 14 e o versículo 15, do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, está escrito bem assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Olha só, mais uma vez o versículo 14, e eu gostaria que você pudesse prestar atenção na palavra que se sobressai nesse versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Meus amados irmãos, esse momento a qual Lucas registra essas palavras é logo após Jesus ter vencido a tentação no deserto. No início do capítulo 4, você vai ver que Lucas conta como foi a tentação de Jesus no deserto. Jesus tinha passado 40 dias, 40 noites jejuando. Após ser batizado, após o Espírito Santo vir sobre ele, no batismo que João Batista realizou, a Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali ele seria tentado pelo diabo. E no final desses 40 dias, após Jesus vencer esse processo, ele continua no versículo 14 dizendo que no poder do Espírito Jesus regressou para a Galiléia. E olhando para essa parte da palavra de Deus, eu gostaria de te falar a respeito de algumas coisas que às vezes nós precisamos voltar e regressar, voltar atrás. E nem sempre, meus amados irmãos, voltar atrás em algumas coisas na nossa vida significa que o processo vai ser perdido ou nós não vamos conseguir alcançar. Às vezes voltar atrás, dar alguns passos atrás, significa que nós vamos nos fortalecer, entender o momento e finalmente conseguir cumprir o propósito ou realizar o nosso sonho. Na verdade, em alguns momentos da nossa vida, alguns passos para trás nos levam mais adiante e nos fazem caminhar melhor. Jesus também nesse momento, ele ia iniciar o seu ministério. E preste bem atenção, Jesus não vence qualquer adversário no deserto. Ele vence o diabo. Ele vence a tentação no seu emocional, na sua alma, no seu caráter. Jesus, ele tem uma grande vitória. E talvez algumas pessoas, no lugar de Jesus, escolheriam andar para frente, para Jerusalém, para o grande polo, para que mais pessoas pudessem vir ou ver ele. Talvez Jesus, no início do seu ministério, pudesse caminhar para frente e fazer um ministério esplendoroso, algumas pessoas no lugar dele. Mas Jesus decide voltar atrás. Primeiro, porque havia um propósito em Jesus voltar atrás. O ministério de Cristo e o reconhecimento dele como Messias, que seria enviado, precisava passar pela Galiléia. Ou seja, os profetas tinham profetizado que o ministério de Jesus se iniciaria naquelas regiões da Galiléia. Para você ter ideia, em Mateus, no capítulo 4, fala de quando Jesus ele inicia o seu ministério. Eu gostaria que você pudesse abrir lá para que você pudesse acompanhar junto comigo. Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 12, está escrito: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum,
situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Olha só, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, para que se cumprisse o propósito na vida de Cristo, ele precisou retornar atrás e cumprir a vontade de Deus a respeito dele. Existem algumas coisas e alguns propósitos que nós vamos descobrindo em Deus para a nossa vida, que a gente só vai conseguir realizá-los se a gente andar ouvindo a voz de Cristo e sendo guiado pelo seu Espírito Santo. Eu sei que cada um de nós aqui tem propósito, tem sonhos, deseja alcançar algumas coisas e talvez está percorrendo o caminho da conquista, mas às vezes o processo demora. Você vê as coisas se encaminhando e não acontecendo, e você pensa: eu acho que Deus não tem isso para mim, ou eu acho que Deus não vai realizar isso. Às vezes a gente entra em conflito com a vontade de Deus e a nossa vontade, porque talvez em alguns momentos a nossa vontade não é a vontade de Deus, e a vontade de Deus para nós não é a nossa vontade, e a gente entra em conflito. E daí a gente começa a pensar que, tá bom, eu acho que a vida que eu tenho para se viver é esta, e eu vou me contentar com isso. Não abrace essa verdade para a sua vida. Eu tenho descoberto algo ao longo desse tempo. Deus tem planos e propósitos para cada um de nós, e Ele deseja cumprir esses planos e propósitos na nossa vida, mas isso também não exclui os nossos objetivos. A Bíblia fala lá no Salmo de número 37, se eu não me engano, versículo 4: deleita-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Às vezes, os desejos do nosso coração não sejam, naquele primeiro momento, o propósito de Deus para a nossa vida ou a vontade. Mas quando você coloca um desejo seu diante da presença de Deus, o consagra, é como se Deus passasse a sonhar com você aquele sonho. Eu tenho aprendido isso, meus irmãos. Eu quero cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero realizar a vontade dele na minha vida. Mas eu também quero conquistar as coisas que eu desejo e eu sonho. E para isso, eu não tenho colocado Deus fora desses sonhos que eu tenho, mas eu tenho convidado o Senhor para que Ele sonhe junto, para que Ele faça parte disso. Porque Deus, Ele não quer estar do lado de fora da nossa vida. Ele deseja compartilhar conosco todos os momentos da nossa vida. E quando você o convida, Ele tem prazer em estar junto. O Pai tem prazer na vida do Filho, quando o Filho se realiza também no prazer do Pai. É como se Deus abençoasse os meus sonhos e com a minha dedicação eu abençoasse as intenções de Deus para a minha vida. Às vezes as pessoas elas não compreendem isso, e às vezes isso é difícil de se entender. Mas quando você descansa na vontade de Deus, assim como Cristo fez, as coisas de Deus podem acontecer e realizar nas nossas vidas. E, meus amados irmãos, olha só, em Isaías, no capítulo 11, gostaria que você também pudesse abrir. Isaías, no capítulo 11, fala a respeito de uma promessa, de um propósito também na vida de Cristo. Isaías, no capítulo 11, está escrito: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo.
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esta palavra aqui é uma profecia a respeito de Cristo, e ela se cumpre exatamente em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus começa a pregar e anunciar o Evangelho do Reino. Como que Cristo era conhecido? Ele era conhecido como Jesus o Nazareno, porque ele foi criado e passou a sua grande parte da sua infância em Nazaré. E quando Jesus começa a ensinar, ele recebe esse título, o Nazareno. E não é por acaso que na palavra de Deus tudo faz sentido. Quando Jesus ele recebe esse título, o Nazareno, o significado dessa palavra Nazareno em hebraico, ela vem de uma raiz chamada netzer, que significa renovo. Quando Jesus ele começa a ensinar esta palavra, dizendo que ele seria o renovo, que faria novas todas as coisas, começa a se concretizar. Ele tinha um propósito de tornar algo novo. E Jesus, ele inicia o seu ministério num lugar onde as pessoas não gostavam de ir. A Galileia, naquele tempo, era um lugar que era rejeitado pelos grandes polos, ou seja, Jerusalém não gostava da Galileia, e também não gostava de Nazaré. Nazaré, onde Cristo passou a sua infância, era uma pequena aldeia, que tinha naquele tempo em torno de 150 a 200 pessoas, e era uma pequena aldeia que era ofuscada por uma cidade romana, porque naquele tempo de Cristo, Roma tinha assumido o controle de Israel, então eles criavam províncias de Roma em Jerusalém, Israel. Uma cidade romana que era Séforis, ela ofuscava a aldeia de Nazaré. Olha só, meus amados irmãos, Jesus ele vai a um lugar para iniciar o seu ministério, aonde as pessoas não gostavam de ir, e tinha um estereótipo. Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, alguns vão falar a respeito de Cristo para um homem chamado Natanael, que também seria o seu discípulo. E Natanael fala assim, eles chegam para ele e falam assim: nós encontramos aquele de quem os profetas estavam falando, o Messias. Ele vem de Nazaré. E Natanael pega e fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, essa pequena cidade, essa aldeia, tinha uma imagem ruim, mas nem por isso deixou de vir algo bom a respeito dela. Os profetas também falaram a respeito dessa aldeia, dizendo que Nazaré, nem por causa, não era por causa disso que ela seria uma das cidades menos importantes. Ela seria importante, porque dela estava vindo o Salvador e a salvação para o mundo. E aqui eu gostaria de falar algo ao seu espírito, ao seu coração e à sua alma. Às vezes ao longo da nossa vida, a gente vai carregando também alguns estereótipos, algumas visões e algumas interpretações que as pessoas têm a respeito de nós, sem nos conhecer. Quantos de nós ainda somos afligidos por conta de coisas que nós ouvimos há muito tempo atrás, na nossa infância, algumas experiências trágicas que a gente teve e que paralisam a nossa vida. Mas quando você se abre para Cristo e permite que Ele trabalhe na sua vida, cure as suas feridas, restabeleça a sua identidade, algo bom vai vir da sua vida. Meus amados irmãos, Jesus voltou para a Galileia, passou por Nazaré e foi habitar em uma cidade chamada Cafarnaum. Ou seja, só lugares ruins. Cafarnaum, o significado é um local de desordem, aonde não havia ordem. E também
significa um lugar aonde as pessoas amontoavam as coisas. Jesus, ele passa pela Galileia, um lugar ruim. Ele passa por Nazaré, que era rejeitada, e ele vai habitar em Cafarnaum para iniciar o seu ministério. Olhando nesse histórico, que ministério esse Cristo queria desenvolver? Ele teve uma grande vitória, uma grande conquista. Em vez de ir para frente, ele regrediu, porque ele queria escrever uma história nova nos lugares onde as pessoas rejeitam e não queriam conhecer. Ele queria dizer que aonde haveria morte, aonde haveria trevas, ele estava trazendo algo novo, ele estava trazendo luz. E muitas vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós somos aqueles lugares onde as pessoas não querem dar um voto de confiança, ou não querem apostar na nossa criatividade, no nosso talento, na nossa capacidade. E às vezes as pessoas não colocam aquele voto de confiança. Eu vou dar essa oportunidade a você. E nos fecham as portas. Mas com Cristo é diferente. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe aonde há morte para trazer vida. Ele escolhe aonde há desordem para trazer ordem. Ele escolhe aonde há desorganização para trazer organização. Essa palavra, normalmente eu não falo a respeito disso, mas, meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão desistindo de buscar aquilo que elas sonham e almejam, por conta do que elas estão vendo acontecer no mundo e à nossa volta. Estão deixando de desejar coisas maiores em Deus e para suas próprias vidas, porque estão se conformando com a realidade do nosso tempo. Às vezes não há oportunidade no mercado, às vezes não há oportunidade de fazer um curso, de estar numa boa empresa, e as pessoas abandonam esses objetivos. Mas eu quero dizer a você nessa noite, volte a sonhar, volte a se capacitar, a se preparar, não desista do propósito de Deus para a sua vida. Seja ele um propósito espiritual, seja ele talvez alguma coisa que você deseje fazer fora desse ambiente de igreja, mas que de alguma forma você deseja glorificar a Cristo, mesmo que não seja realizando algo dentro da igreja, mas para fora, você deseja agradar a Deus da mesma forma. Não desista, volte a sonhar, creia que Cristo pode fazer coisas novas. Talvez você venha de um lugar onde a sua família nunca teve oportunidade, mas Deus pode mudar a história, Ele pode escrever um novo processo, uma nova história, um novo objetivo. Então não deixe de sonhar e de acreditar, porque Deus pode fazer novas todas as coisas. A palavra diz que o povo que estava habitando em trevas viu uma grande luz, e aqueles que viviam sobre a sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eles estavam ali naquele lugar onde havia caos, trevas e desordem, mas Cristo passou por aquele lugar e escreveu uma nova história na vida daquelas pessoas. A palavra diz que Jesus ele começou a ensinar e a pregar, e as pessoas ficaram maravilhadas e o glorificavam, reconheciam aquilo que Cristo estava fazendo, porque havia autoridade naquilo que Cristo fazia. A presença do Espírito respaldava as atitudes de Cristo, e as pessoas estavam sendo ensinadas, estavam recebendo esperança, estavam recebendo cuidado, amor do sumo pastor. Muitas pessoas naquele tempo, quando Jesus inicia o seu ministério, foram curadas, foram restauradas, famílias foram transformadas, pessoas que já haviam morrido foram ressuscitadas, aqueles que eram publicanos e prostitutas foram perdoadas. Por quê? Porque Cristo decidiu viver a vontade de Deus para a vida dele, e decidiu andar em todos os caminhos que o Pai havia estabelecido para ele. E isso é uma lição para nós.
Nem sempre alguns passos atrás vão fazer com que o processo atrase ou não vão fazer com que a gente chegue em lugar nenhum. Às vezes, alguns passos para trás seja o lugar que vai nos levar mais longe, ou seja, a forma que vai nos levar mais longe. Tem uma frase que ela pertence a uma música, e algum tempo atrás, num tempo que eu estava meio abalado espiritualmente, emocionalmente, eu ouvi essa frase e ela me encheu de esperança. Ela está numa música e essa frase fala bem assim: portas fechadas te levam para frente. O que isso quer dizer? Que embora neste presente na sua vida algumas portas estão se fechando, elas vão servir de oportunidade para você descansar em Deus e permitir que Deus extraia o melhor da sua vida. Porque quando as portas se fecham e você não desiste, você tenta de novo, você cria outras estratégias, você bola outros planos, você desenvolve um outro tipo de criatividade, você se expõe, mas o fato de você se expor é bom, porque quando você se expõe, você vê aonde você está errando, você vê aonde você não está dando importância, você começa a dar. Então, portas fechadas, em alguns aspectos, em alguns momentos, vão nos levar para frente. Até o momento onde a palavra de Deus fala assim: eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Ou seja, meus amados irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é sim para desenvolver em nós uma nova natureza, confrontar os nossos pecados e fazer com que a gente mude de vida. Mas o Evangelho de Cristo também é um Evangelho que nos dá esperança, que nos dá sonhos, que nos dá possibilidade de sonhar, porque tem um Deus que nos alcançou, e esse Deus é um Pai amoroso, que de maneira alguma o filho pedindo pão vai lhe dar pedra. Então, nessa noite eu gostaria de encorajar você a voltar a sonhar com os seus sonhos e os seus objetivos, seja ele em qual área for. Volte a sonhar, volte a crer, e permita que Deus te exponha para que a capacidade, o potencial que há em você venha para fora. Porque, amados irmãos, não há uma pessoa que, estando nas mãos de Deus, ela não possa realizar algo extraordinário, porque é Deus quem capacita. Entende? A palavra de Cristo fala que se nós crêssemos nele, nós iríamos fazer coisas maiores. Às vezes a gente fala a respeito dessas promessas e a gente pensa que é só para os grandes homens. E a gente às vezes tira essas promessas de contexto e não as aplica na nossa vida. Mas eu quero encorajar você. O Evangelho de Cristo, ele é sim para restaurar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, mas também é para nos dar condição de sonhar com uma história diferente da qual nós estávamos construindo. Amém, meus amados irmãos?